Olá, boa noite, Olá, Renata, tudo bem? É um prazer tudo bom? imenso estarmos mais uma vez Prazer recebendo todo o meu, senhor aqui. Adriana. Viu? É uma alegria para a Muito gente. obrigado. Eu que agradeço. Vamos logo Muito começar? obrigado. Então vamos começar, né? Vamos sim, Vamos vamos fazer a sim. prece inicial, eu vou fazer a prece e o senhor faz a prece final, Certo. pode ser? Ok, combinadíssimo. Prontinho. Então, fechemos os nossos olhos, aqueles, né, que se sentirem à vontade para fazê-lo. E nesse momento, nós gostaríamos de abrir os nossos corações e gostaríamos de entregá-los, entregar os nossos sentimentos, entregar os nossos desejos, entregar as nossas angústias, entregar os nossos medos, entregar as nossas inseguranças. E gostaríamos de firmar o nosso posicionamento, embora ainda errantes, firme no caminho, firmes na evolução, na busca pela evolução. Gostaríamos de agradecer por esse ambiente de paz, de tranquilidade. Gostaríamos de agradecer pelo nosso querido amigo e palestrante da noite, que vai conversar com a gente, e que o tema de hoje nos inspire para que possamos ser sempre melhores na busca do amanhã mais elevado. Obrigada a todos os espíritos superiores que já se fazem aqui presentes e obrigada por todos que estão aqui reunidos em nome de Jesus. Que assim seja. Que assim seja. É uma alegria imensa, doutor Renato, estar com o senhor aqui Eu que hoje. agradeço. E a gente lhe passa a palavra. Certo. Bom, mais uma vez eu queria agradecer, Adriana, a direção do Bom Samaritano, por me franquear, né, essa oportunidade de estar compartilhando os estudos da doutrina espírita Sim, com todos aqueles que estão caminhando, buscando a sua melhoria espiritual. E falando de melhoria espiritual, o tema de hoje é muito pertinente, sim, porque nos remete a um homem santo, um homem santificado pela Igreja dos homens, mas que teve uma caminhada, teve uma jornada verdadeiramente de um homem, de um espírito superior, de um espírito evoluído que caminhou conosco e que teve uma jornada muito curta também na matéria, sim. mas que trouxe um legado muito grande de trabalho espiritual, trabalho em prol do melhoramento pessoal e do melhoramento daqueles que ele teve a oportunidade de conviver. E vamos conversar então sobre Santo Antônio, Isso. que hoje é o dia dele, é o dia Uhum. de Santo Antônio. Vamos conhecer um lado de Santo Antônio que talvez não seja muito explorado. Por isso o tema é Santo Antônio de Pádua, mediunidade para a humanidade. Isso. Porque Santo Antônio, ele tinha um cabedal de instrumentos mediúnicos que só mais tarde, com a doutrina espírita, é que se foi estudar cientificamente o que ele realizou durante a existência dele. Há relatos históricos, mas a partir do Espiritismo é que se começou a verificar que aqueles fenômenos que Santo Antônio apresentou eram fenômenos que extrapolavam a realidade material, mas que tinham uma consistência espiritual. E é sobre isso que nós vamos conversar. E eu preciso iniciar a conversa trazendo o histórico de Santo Antônio. E durante a história de Santo Antônio, a gente vai abordando os fenômenos mediúnicos que ele propiciou, que ele viabilizou, né? Santo Antônio de Pádua é o nome mais conhecido, mas também ele é tratado como Santo Antônio de Lisboa. Sim. Por quê? Porque, na verdade, ele nasceu em Lisboa, o nome dele era Fernando Martin de Bulhões, nasceu em Lisboa em 15 de agosto de 1195, quase 1000 anos, né? E nasceu em Lisboa e depois ele foi aparecer como
como religioso em Pádua. Por isso que ele é mais conhecido com o nome de Santo Antônio de Pádua, mas em Portugal ele é Santo Antônio de Lisboa, né? Ele é dividido, então, pelos países onde ele caminhou, né? Então, ele nasceu em 1195, nasceu em Lisboa, e ele, inicialmente, ele foi estudar, estamos falando aí na época ainda do regime feudal, né? Então, o estudo era algo muito reservado e era algo reservado à Igreja Católica, que era a igreja que predominava na Europa no século XII. Então, ele foi estudar na Sé, em Lisboa, onde ele estuda até os 15 anos. Uhum. Quando termina o estudo na Sé, ele resolve entrar para um mosteiro lá em Lisboa. E, ao entrar para o mosteiro, dada a sua sensibilidade, eu não vou nem dizer mediunidade, óbvio que é mediunidade, mas ele tinha uma sensibilidade que o diferenciava dos demais. Então, ele percebia, apesar de muito jovem, com 16 anos ele entra no mosteiro, mas ele percebe que aquele ambiente religioso, ele não se propunha a seguir os caminhos do Cristo. Porque a Igreja Católica, no século XII, ela tinha muita força política e ela estava muito mais mergulhada na ganância, mergulhada na busca de poder. Estávamos ali em plenas cruzadas, né? Estávamos ali com a Inquisição a pleno vapor, no século XII. Então, é nesse meio, nesse ambiente que Fernando, não usava o nome de Antônio ainda, entra para os mosteiros, né? Entra para o mosteiro, entra para a vida religiosa, né? A vida ali dentro de um mosteiro, né? Para seguir os passos, né? Dentro da Igreja Católica, né? Frade, depois padre e assim por diante. E o que acontece é que ele, naquele mosteiro em Lisboa, ele percebeu que ali estava muito longe do que ele queria, em termos de prática cristã. E ele veio para Coimbra. Em Coimbra, em 1212, ele entra para um mosteiro em Coimbra, onde ele começa novamente a seguir os caminhos ali de frade, né, de alguém que está trilhando o caminho religioso dentro da Igreja Católica. E o que acontece é que, mesmo assim, ele não se sentia satisfeito. Mas havia um movimento na Europa que estava crescendo muito, que era o movimento franciscano. Francisco de Assis havia criado, né, os franciscanos, e em 1217 foi instalado em Coimbra um mosteiro franciscano. E é nesse momento que inicia-se a grande virada para Fernando ainda. Ele resolve ir para esse mosteiro franciscano, também em Coimbra, e lá ele conhece 5 frades franciscanos que estavam de passagem e que iriam se dirigir para a África como missionários. E isso mexeu muito com o Fernando, porque esses frades eram dotados de mediunidade e ele conviveu com fenômenos mediúnicos e eles, através dos princípios franciscanos, eles tocaram muito o coração de Fernando, porque ele se sentia muito ligado àquela linha de renúncia à riqueza, o voto de pobreza, né? O voto de humildade, de serviço ao próximo. E em razão desse esforço dele em querer seguir o caminho do Cristo, ele resolve entrar para o convento franciscano. Nesse meio tempo em que ele entra para o convento franciscano, esses 5 frades esses missionários foram imolados, foram mortos lá na África. E ele então disse que ele queria também ser um mártir. Então ele decidiu também ser um mártir. Ele queria morrer pelo Cristo. E esses frades, os restos mortais deles retornam, né, para Coimbra e são sepultados com homenagens. E então, Fernando, que a partir do momento que ele entra no mosteiro franciscano, ele adota o nome de Antônio. E por que ele adota o nome de Antônio? Porque havia um Santo Antônio. Na história da Igreja Católica, há pelo menos 9 Santo Antônios, além do Santo Antônio de Pádua.
E esse Santo Antônio, ele era um santo, ele era padroeiro lá da região de Coimbra, onde ficava o mosteiro, e ele era um santo que havia vivido naquela região entre o século II e III depois de Cristo. Então ele resolve adotar o nome de Antônio. A partir daí, então, ele começa a seguir o caminho dentro lá do mosteiro franciscano, e o propósito dele era ir para a África. Só que ele era um homem muito franzino, ele era um homem muito introspectivo, que é uma característica de muitos médiuns, né? Ele não era um indivíduo expansivo, ele era muito reflexivo, até em razão da sensibilidade dele muito aguçada, ele era um indivíduo muito introspectivo. E então os frades franciscanos não depositavam muita confiança nele e achavam que ele não tinha condições de ir para a África. Mas após muita insistência, resolveram então encaminhá-lo para a África. Ele vai ser encaminhado para a África, embarca no navio, vai até o Marrocos, só que assim que ele chega lá, ele é acometido de uma doença grave. Os historiadores variam qual seria essa doença, né? E esse é o menos importante. O que acontece é que, através dessa doença, que, na verdade, no meu sentimento, pelo que eu li, pesquisei, foi muito mais a influência da espiritualidade superior para que ele não fosse para ali, porque ali não era o lugar que ele deveria estar, né? Ele tem essa doença e, através dessa doença, resolvem retornar ele para a Europa. Ele pega um navio que estava com destino à Espanha. Só que esse navio, ao navegar no Mediterrâneo, pega uma tempestade, ventos fortes, e é levado até a Itália, o sul da Itália, a região da Sicília. E ele chega na região da Sicília. Ao chegar na região da Sicília, ele vai para a cidade de Messina, onde lá ele passa mais 2 meses ainda em convalescença, se recuperando da doença. E durante esses 2 meses, ele fica sabendo que vai haver uma reunião dos franciscanos, e ele queria participar dessa reunião dos franciscanos. Ele estava muito debilitado, mas ele queria ir, a reunião era em Porciúncula, ele queria ir por quê? Porque Francisco de Assis ia estar lá. Ele queria conhecer Francisco de Assis. E ele resolve ir para essa reunião. Essa reunião é conhecida como a Reunião das Esteiras, onde mais de 3.000 franciscanos se reuniram em Porciúncula, inclusive Francisco de Assis estava lá, já bastante debilitado também, já quase no fim da vida, mas ele vai para lá. E ele passa incólume, ninguém vê, ninguém percebe Antônio, né? Ninguém percebe a presença de Santo Antônio ali, porque ele estava ainda debilitado e ele não era tido como uma pessoa expansiva, então ele era muito discreto. Então as pessoas não depositavam confiança nele. O que acontece é que no final dessa reunião em Porciúncula, ele foi um dos poucos franciscanos que não recebeu nenhuma atribuição. Ele saiu de lá sem atribuição nenhuma. E ele foi acolhido por um frei que passa a ser o tutor de Santo Antônio, que é o Frei Graciano. O Frei Graciano, ele leva Santo Antônio, leva Antônio com ele para Rímini. E ele passa a viver em Rímini com o Frei Graciano. E passa ali mais algum tempo, até que é feita uma outra reunião na cidade de Forli, na Itália. E aí o Frei Graciano leva Antônio para essa reunião. Quando chega em Forli, o dirigente da cidade era uma pessoa o dirigente franciscano, ele era uma pessoa um tanto arrogante. E ele pega, durante a reunião, enquanto estavam todos na mesa ali, almoçando, no refeitório, não sei se almoçando ou jantando, estavam fazendo uma refeição. Santo Antônio é desafiado por esse dirigente. Na verdade, o dirigente ele desafia todos aqueles que estavam ingressando na ordem franciscana, aqueles iniciantes na ordem franciscana, para que eles fizessem uma prelação, fizessem uma fala sobre Jesus, sobre a fé religiosa, e todos eles refutam, porque disseram que não estavam preparados. E esse dirigente vai provocando um a um, todos eles ficam com medo, e quando ele chega para Santo Antônio, ele fala: e você? Você também não vai falar nada? Não tem nada para falar de Jesus? Não tem nada para falar da fé? Estamos aqui sedentos por ouvir alguém falar da fé.
E aí o Antônio fez a mesma coisa que os outros, disse que não estava preparado. E ele faz a grande provocação, que acho que ele foi provocado até pela espiritualidade, porque ele vira assim para Santo Antônio e diz: se você não tem o que falar, deixa o Espírito Santo falar através de você. E aí pronto, é do que a espiritualidade precisava, porque Antônio se levanta, começa a falar com uma eloquência que ninguém nunca havia percebido nele, porque ele mal falava. Ele começa a falar do Antigo Testamento, do Novo Testamento, faz um estudo comparativo do Antigo e do Novo Testamento e traz informações, traz conhecimentos que ninguém daquela reunião tinha, mesmo os mais experientes. A partir daí, todos começaram a ver que ele tinha o pendor para o oratório. E até então, ele que era visto como um indivíduo que só cuidava da cozinha, porque até então, como ninguém dava atribuição para ele, ele fazia o que sobrava. Então, ele trabalhava na cozinha, lavava a panela, ajudava a fazer a comida, lá, cuidava da limpeza dos mosteiros, porque ele pouco falava. Então, ninguém confiava em dar nenhuma atividade de maior responsabilidade para ele. Mas, a partir daí, isso mudou. A partir do momento que Santo Antônio ele é desafiado em Fore e toma a palavra, ali começam a ver que ele tinha a capacidade de converter as pessoas, de sensibilizar as pessoas através da palavra. E esse momento é um divisor de águas na vida de Santo Antônio, porque é o momento em que ele vai deixar a mediunidade aflorar. Os historiadores falam de outros momentos, até na juventude, na adolescência dele, em que a mediunidade se apresentou. Relatam a mediunidade de efeitos físicos. Quando ele tinha 14 anos, ele tinha uma prima que ele gostava muito e gostava de alisar o cabelo da prima. E o tio dele, vendo isso, querendo afastar a prima dele para que ele não ficasse mais fazendo um carinho na prima, cortou o cabelo da prima. E ele encontra a prima chorando, ele vai, fica acariciando a prima e o cabelo cresce. O cabelo volta ao normal com a carícia ali, com o zelo de Santo Antônio, que ali era adolescente, Fernando, tinha 14 anos. Depois, aos 15 anos, ele também encontra uma mulher chorando, ela tinha sido agredida por uns homens, e o pote, ela carregava um pote de água, transportava um jarro de água, esse jarro se quebra, e ela fica chorando pelo pote quebrado. E outro fenômeno de mediunidade de efeitos físicos, o Santo Antônio começa a juntar os cacos e o jarro ele se completa. Naquela época não tinha cola, ele colou o jarro com o fluido, né? Com o fluido da mediunidade ali, que foi transferido para ele através de um fenômeno de mediunidade de efeitos físicos. Mas ele durante essa vida dele, ele teve momentos de mediunidade de materialização, que a gente vai ver, de vidência, de transporte, de bicorporiedade, que é até o fenômeno que está narrado no livro dos médiuns, que Kardec usa para exemplificar a bicorporiedade, cita um caso que eu vou trazer daqui a pouco. Enfim, vários fenômenos ele viabilizou, e fenômenos em que ele, ao contrário, ele procurava ocultar essa mediunidade dele. Ele, em nenhum momento, até porque, imagina, século XII, né? Ele poderia ser visto como um bruxo, então ele ocultava essa mediunidade. Então, vamos aqui conhecer alguns. Um dos fenômenos narrados é o fenômeno em que ele faz uma previsão de futuro, ele consegue, né, ter a clarividência do que ia acontecer no futuro. Ele estava na cidade de Pui, que é uma cidade do norte da Itália, e havia um notário, né, como se fosse o cartório, né, o tabelião, né, daquela época, da cidade, que era um indivíduo muito áspero, muito rude, tratava todo mundo muito mal, era grosseiro. E toda vez que Santo Antônio via esse homem, ele se ajoelhava na frente desse homem. E esse homem ficava indignado, porque ele achava que o Santo Antônio estava debochando dele, né? Achava que era um deboche daquele frade franciscano. Até que um dia ele vira para Antônio e diz: olha, se você se ajoelhar mais uma vez na minha frente, eu vou acabar com você. Eu só não me matei ainda porque eu sou temente a Deus. Aí Antônio explica: não, eu não estou debochando de você, é porque, na verdade, Deus me permitiu ver que você vai fazer o que eu não pude fazer. Eu queria ser um missionário do Cristo, eu queria ser um mártir do Cristo, mas não me foi permitido, e eu vim parar na Itália. Mas você vai ser um mártir do Cristo,
você vai se imolar pelo Cristo. E esse homem riu, falou assim, eu vou me imolar por ninguém, não sei nada disso. Passou um pouco tempo, pouco mais de um ano, ele vendeu tudo, se juntou a um grupo de missionários e realmente ele foi para Jerusalém e acabou sofrendo o martírio em Jerusalém. Ele foi morto em Jerusalém porque ele manteve a sua fé em Cristo. Então, Santo Antônio estava certo. Realmente ele viu que aquele homem seria um mártir do cristianismo. E quando ele se ajoelhava era porque ele reconhecia que aquele homem ia poder fazer aquilo que ele queria fazer e não pôde. Outros fenômenos são os fenômenos de transmissão de fluidos. Eu contei 2 agora, da adolescência dele, mas ele, durante o tempo que ele esteve nos mosteiros, também praticou essa transmissão de fluidos. Ele se deparou com a situação de um noviço chamado Pedro. Esse noviço ele estava sendo obsediado e ele estava sendo atormentado para abandonar a vida do mosteiro e voltar à vida mundana. E a espiritualidade comunicou a Santo Antônio isso. Santo Antônio procura Pedro e ele aplica um passe em Pedro. Não o passe que conhecemos, né, o passe que nós fazemos na casa espírita, mas ele fez a imposição de mãos, né, sem os movimentos que nós utilizamos de alcançar os chakras, mas ele fez a imposição de mãos e fez o sinal da cruz. E ele fez o sopro, que é o passe sopro, que a gente conhece também. Sim. E ele, ao fazer o sopro, doou o fluido. Sim. O Pedro, ele desacorda, na verdade, ele é levado ao mundo espiritual, porque ele se vê cercado por espíritos superiores, espíritos de luz. Ele não percebe que está mais no corpo, o corpo desmaia, né? E depois, quando ele retorna, quando o Santo Antônio retorna, ele se retorna renovado, retornou com uma firmeza de propósito, nunca mais ele foi obsediado, e também esse Pedro, esse jovem, ele se tornou um grande missionário, um grande divulgador do cristianismo e um grande operário dos franciscanos, graças a essa intervenção, essa doação de fluido que foi feita por Santo Antônio. Outra situação também que se conta são os fenômenos de cura que ele propiciou. Sim. Em Pádua, certa vez, ele vinha caminhando e se depara com uma mulher carregando um filho paralítico. Sim. E a mulher diz para ele que queria que ele ajudasse, o filho, que ele era paralítico de nascença. E mais uma vez Santo Antônio aplica um passe, na verdade ele faz a imposição de mãos, faz uma prece para Jesus, né? Pede a Jesus que intervenha em prol daquele menino, e o menino é curado imediatamente da paralisia, né? Outra situação também, na mesma cidade, ele encontra agora é um pai com uma filha, e essa filha, além de ser paralítica, ela sofria também de convulsões, né? E que eram fruto de um processo obsessivo. E mais uma vez, Santo Antônio, ele faz a intervenção, ele aplica o passe, faz a prece, e a criança deixa de ser obsediada, e as pernas que eram atrofiadas imediatamente se tornam aptas, e a menina já consegue andar. Logo após a intervenção de Santo Antônio. A intervenção de Santo Antônio. Isso. Na cidade de Limoges também, na França, na Itália ainda, Santo Antônio fazia uma preleção, fazia uma palestra, digamos assim. E, de repente, um homem tido como louco entra nessa palestra. Só que Santo Antônio, como também tinha evidência, ele viu que ali, na verdade, entravam vários espíritos obsessores obsediando uma pessoa, um homem encarnado, um espírito encarnado. Sim. Então, ele repreende esses espíritos obsessores, faz uma prece, e aí não fez nem próximo do homem, ele fez do púlpito onde estava, e esse homem, então, ele é liberto, e ele passa a ter uma vida absolutamente normal. Ele, que até então na cidade era tido como louco, deixou de ser considerado como louco, né? Outra mediunidade que era presente em Santo Antônio era a inspiração, né? Aquela mediunidade, né, da intuição. Por quê? Porque toda vez que ele subia ao púlpito, ele recebia assistência de um grande número de espíritos que estavam ali para ajudá-lo na preleção. Ele era um homem muito culto, ele estudou filosofia, estudou teologia,
nos conventos por onde passou, nos mosteiros, mas ele era muito auxiliado. E ele era, lógico que ele também tem o mérito de ser um instrumento muito adequado. Além de ser muito auxiliado, ele sempre estava pronto para receber o auxílio da espiritualidade superior. Então, uma das características dele era essa inspiração. Ele tinha a capacidade de falar e tocar as pessoas que o cercavam. Tanto que, em determinados locais, ele chegava a reunir 30 mil pessoas para assistir ele. E a gente está falando aqui do século XII. A gente não está falando do século XXI. Ele conseguia reunir 30 mil pessoas para ouvi-lo, em cidades que tinham 5 mil habitantes. Então, as pessoas se dirigiram para onde sabiam onde ele ia se apresentar e queriam ouvir a fala dele. Queriam ouvir o que ele ia falar. Tem uma passagem interessante que se narra que numa dessas falas havia um grupo uma quadrilha, nós chamaríamos hoje de quadrilha, de 12 assaltantes que eram bandoleiros, né? Eram pessoas que assaltavam nas estradas, né? Sim. E esses 12 estavam assistindo, e ao ouvir a preleção de Santo Antônio, imediatamente eles se converteram. Imediatamente eles procuraram Santo Antônio, confessaram o que faziam e resolveram não só deixar de praticar os crimes, praticar o mal, como também resolveram se ingressar na ordem franciscana. Eles entraram na ordem franciscana, todos os 12. Eles se converteram. Obrigado pela ajuda. E houve essa conversão. Outra situação interessante foi quando ele esteve com o arcebispo de Bourges, em 1225. Ele nessa preleção em que o arcebispo estava presente, e veja, a gente está falando durante a Inquisição, certo? Sim. Então, todas aquelas pessoas que tinham um grau hierárquico dentro da igreja não eram só respeitadas, elas eram temidas. Porque se você falasse algo que essa pessoa ficasse desagradada, a pessoa ia para a fogueira, não tinha conversa, né? Era masmorra. Né? Então, não havia só um respeito, havia um temor mulher fundado. Né? Sim, havia um temor fundado de que o que você falasse que desagradasse, você poderia sofrer uma violência muito grande. E ele, nessa preleção, esse arcebispo, ele era conhecido por ser um arcebispo que usurpava muito do povo, usurpava através do dízimo, e ele entra falando exatamente da ganância. E passa a preleção inteira falando da ganância, e a carapuça coube no arcebispo. E ao final o arcebispo se dirige a ele, veja como ele era tão ajudado pela espiritualidade, que ao invés desse arcebispo se revoltar com o que ele falou, ele foi pedir perdão a Santo Antônio por tudo aquilo que ele tinha feito e que ele não iria ter mais aquela atitude. E isso aconteceu em outros momentos. E aconteceu também com o fenômeno de transfiguração. Sim. Esse fenômeno de transfiguração aconteceu com uma pessoa que era o senhor feudal de Pádua, chamado Escelino III, e ele era um tirano. Ele mandava matar as pessoas, ele mandava torturar as pessoas, ele era muito cruel. E os cidadãos de Pádua pediram a Santo Antônio para lá conversar com o Escelino. E ele foi, mas ele foi conversar, né, não de igual para igual. Ele conversou de Jesus para ele. Né? Então ele foi ali e falou, olha, tudo isso que você faz, você vai pagar depois, você está longe das palavras de Jesus, você é odiado. Ele largou o verbo. E os soldados, né, que trabalhavam com Escelino ficaram estupefatos, porque Santo Antônio tocou em todas as feridas de Escelino, né? Ele despiu Escelino ali, tocou em todas as feridas e Escelino não disse nada. E ele saiu de lá e Escelino não fez nada com ele. Todo mundo pensando que ele ia pegar um punhal, matar Santo Antônio, ele não fez nada. E ele foi cobrado pelos soldados porque ele não tinha feito nada. E ele chegou e falou, enquanto esse homem falava, eu não vi o rosto dele. Eu só vi a luz. E eu fiquei com medo do que eu estava vendo. E aí ele fala, e como ele se sentiu afrontado pelos soldados, não por Santo Antônio, ele chegou e falou assim, vocês vão levar um presente para ele.
Se ele aceitar o presente, vocês matem ele. Se ele não aceitar o presente, se ele ofender vocês, expulsar vocês, vocês peçam desculpa e voltem. E aí eles pegam um presente, algo de muito valor naquela época, e levam para Santo Antônio. E quando chegou em Santo Antônio, não deu outra. Santo Antônio expulsou eles, disse que ele não queria nada de um homem que vestia sangue, porque tudo que ele tinha era com sangue do povo, e ele não queria. E aí ele volta, e esse Celino então vê que realmente ele era um homem de Deus, Santo Antônio, e diz para ninguém nunca fazer nada com ele, porque ele era um homem de Deus. E outro fenômeno de transfiguração, e eu já estou terminando para a gente poder entrar nas perguntas. Ah, né? tá ótimo. Já, Esse outro fenômeno foi em frente ao Papa. Santo Antônio, ele procurou o Papa para tratar, Papa Gregório IX, procurou o Papa para tratar de um assunto da ordem franciscana. Por quê? Logo depois que São Francisco de Assis morreu, assumiu um frade que era próximo a São Francisco de Assis. Os historiadores, pelo que eu pesquisei, alguns dizem que o frade era Elias, outros dão outro nome de outro frade. Então, quem era, o nome é pouco importante. Sim. O que acontece é que quem estava dirigindo a ordem franciscana estava roubando, estava usurpando dinheiro e estava usurpando também para o Papa, porque o Papa pegava uma pontinha desse dinheiro. Sim. E Santo Antônio pede uma audiência com o Papa, porque ele começou a questionar a conduta desse dirigente da ordem franciscana e ele começou a ser retaliado pelos próprios franciscanos, que queriam expulsar ele da ordem franciscana. E ele falou assim, ele resolveu cortar o mal pela raiz. O que era cortar o mal pela raiz? Eu vou logo no Papa, porque ele está recebendo também uma parte desse dinheiro, e eu vou cortar o mal pela raiz. Uhum. E assim ele fez. Ele foi para o Papa Gregório IX. E o Papa Gregório IX, só para vocês terem uma ideia, ele foi o Papa que aumentou muito o direito canônico, ele aumentou muito as penas no direito canônico. Ele que fez a Inquisição se tornar muito mais cruel do que já era. Ele entregou aos frades dominicanos o poder de vida e de morte para qualquer pessoa que contrariasse qualquer código da Igreja Católica. Certo. Então, ele era um Papa temido. Ele era verdadeiramente temido. E ele não fez diferente. Ele chegou na frente do Papa Gregório IX e ele largou o verbo dele. Largou o verbo mesmo, falou que a igreja não era de Cristo, que Cristo não estava ali com o Papa. Olha, o Papa, que era o representante de Deus na Terra, ele diz para o Papa que o Cristo não está com ele. Uhum. Né? Então, diz assim, ó, você está no lugar errado fazendo o que não é para fazer. Resumindo o que ele falou. E todo mundo também, os cardeais, imagine você entrar no Vaticano, né? Sim. Chegar lá e dizer, Papa, você está no lugar errado, você não era para estar aí, porque você não tem nada a ver com Jesus. Né? E falou isso na frente de todo o colégio cardeal. Né? Então, assim, era para ele... Né? Dali era direto masmorra, né? Não tinha muita coisa para fazer com ele. Só que Gregório IX fica intimidado pela força da palavra de Santo Antônio. E mais uma vez, ele disse que quando Santo Antônio falava, ele não via a imagem de Antônio, não via Santo Antônio ali na frente dele. Ele via Jesus falando. Nossa. E ele ficou totalmente repreendido, porque... ele percebeu que ali ele estava recebendo uma advertência que vinha do alto. É lógico que nesse fenômeno de transfiguração não era Jesus falando através dele, era algum espírito superior, mas utilizando o perispírito de Antônio, fez o perispírito de Antônio transparecer a imagem de Jesus. E aí, com isso, Gregório IX ele dá o título de orador mor para Santo Antônio. Veja lá, ao invés de punir Santo Antônio, ele dá o título de orador mor para Santo Antônio, dá o título de óptimo doctor, ou seja, ótimo doutor, ou seja, um título máximo de conhecimento para Antônio pela sabedoria dele, dá o apelido dele de Arca do Evangelho, Arca da Bíblia. Sim. Né? Ou seja, ele é aquele indivíduo que carregava toda a informação da Bíblia. Consigo. Né? E então, numa situação que era para Santo Antônio sair preso, Santo Antônio sai reverenciado pelo próprio Papa, em razão tanto da questão da transfiguração, como também do fenômeno da indução, do fenômeno da sensibilidade dele, que possibilitava
que os espíritos utilizassem a inteligência, a sabedoria de Santo Antônio para se comunicar. E o último fenômeno que eu queria comentar, que é o mais importante, todos foram importantes, mas esse é importante porque ele é tratado no Livro dos Médiuns, que é o fenômeno da bicorporeidade, o fenômeno do transporte e o fenômeno da materialização. Sim. O fenômeno da bicorporeidade aconteceu várias vezes com São Francisco. Santo Antônio. No Livro dos Médiuns, no Santo Antônio, eu estou toda hora trocando os dois, né? Porque os dois seguiam o mesmo caminho, né? O Santo Antônio, ele, em vários momentos da vida dele, ele utilizou-se da bicorporeidade. Sim. Ele tinha uma capacidade mediúnica tão grande que ele utilizava a bicorporeidade quando ele sentia necessidade. Certa vez ele estava na França, numa igreja, fazendo uma pregação. E ele lembrou que naquele mesmo horário, lá em Pádua, no mosteiro dele, estava sendo feito um cântico, que ele participava desse cântico. E o que ele faz? Ele estava na França, né? Ele sai da França em espírito, ele estava pregando numa igreja. Ele sai da França, se desloca para Pádua, no mosteiro, entra no meio da música, né? No meio do cântico, faz o cântico dele, termina o cântico que ele tinha que fazer e volta para a França. E aí ele continua a pregação dele na França. E depois, de novo, na França, em Montpellier, ele estava também fazendo uma preleção, fazendo uma oratória, quando então era uma festividade. Ele tinha que cantar o Ângelus na festividade, lá em Pádua, na Itália. Então, durante a preleção dele, ele para lá no púlpito, fica parado, desloca o espírito lá para Pádua, canta o Ângelus no mosteiro, termina de cantar o Ângelus no mosteiro e retorna para Montpellier para terminar a preleção dele. E a mais conhecida, que é a bicorporeidade e a viagem que ele faz para salvar o pai dele. E ele faz isso em duas oportunidades, né? Ele faz numa primeira oportunidade, quando o pai ele tinha feito um serviço para a coroa, para o rei, e ele tinha que prestar contas ao rei. Ele fez uma série de pagamentos de interesse do rei, só que ele não pegou o recibo das pessoas, e depois essas pessoas negaram que tivessem recebido o pagamento dele. E aí ele foi procurado pelos soldados da coroa, e indagaram ele estava em casa, e ele se lamenta e diz, né, que não sabe como resolver aquilo, ele está sozinho, ele não tem nenhum parente, não tem nem mesmo um filho para falar por ele. Ele fala assim, eu não tenho nenhum filho para falar por mim, porque ele já não via Santo Antônio há muito tempo, há muitos anos, não tinha contato. Né? Desde que Santo Antônio foi para a África, nunca mais ele retornou em Portugal, ele só retornou em espírito nessas situações. Sim. E aí, quando o pai dele é levado para a câmara, onde o pai dele iria depor, Santo Antônio chega e está esperando na porta. Gente, eu vou desativar um pouquinho aqui os comentários. Desculpa, é porque travou um pouquinho. Pronto, mas eu desativei os comentários para poder entender. Certo. Tá, pode continuar. Certo. Pronto, vamos lá. Então ele chega e a espiritualidade avisa Santo Antônio dessa situação com o pai dele. E então ele está fazendo uma preleção e ele se desloca em espírito da onde ele está na Itália, agora fugiu o nome da cidade, e vai até onde o pai está. Lembrei, foi em Milão, ele estava em Milão. E ele vai de Milão para onde o pai está. E quando chegam na câmara da cidade, ele está lá na porta, Santo Antônio. Né? Em espírito, só que o espírito materializado. Né? Sim. E aí ele se apresenta e ele começa a falar tudo o que foi feito com o dinheiro, que o pai dele pagou fulano, foi dia tal, assim, 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 assim. E ele dá todo o relato. E os soldados que estavam ali prontos para arguir o pai de Santo Antônio ficam tão impressionados que liberam o pai dele. Essa foi a primeira situação. Mas a situação mais forte, que é que está narrada no Livro dos Espíritos, é quando o pai de Santo Antônio é acusado de um homicídio, na verdade, de ser cúmplice de um homicídio. Um homem que morava próximo ao pai de Santo Antônio mata uma outra pessoa que era muito influente na cidade, lá em Lisboa.
e enterra o corpo nas terras do pai de Santo Antônio. Como o corpo da pessoa estava nas terras do pai de Santo Antônio, imaginaram que ele era cúmplice e ele foi condenado a ser morto, né, e ele seria decapitado. E aí Santo Antônio é informado mais uma vez dessa situação, e aí vem o grande fenômeno, que inclusive levou a uma rua, hoje não tem mais esse nome, mas tinha uma rua lá em Lisboa, que era Rua do Milagre de Santo Antônio, que era essa rua onde aconteceu esse fenômeno. O que aconteceu? Santo Antônio, mais uma vez, fenômeno da bicorporeidade, se desloca, ele estava dessa vez em Pádua mesmo, e ele estava fazendo também uma preleção numa igreja, e ele se desloca de Pádua, ele está em pé no púlpito e ele adormece, ele abaixa a cabeça e dorme, no púlpito falando para todo mundo dentro da igreja. E ele demora, não foi 5 minutos não, porque ele vai lá para Lisboa, e na Lisboa ele interrompe o cortejo da execução do pai dele, faz o cortejo se dirigir ao cemitério onde estava o despojo do homem que foi assassinado, e ele faz o espírito daquele homem assassinado se materializar. Nossa. O espírito se materializa na frente de todas as pessoas, e o que os historiadores narram é que o espírito se levanta do sepulcro, narra como foi o crime, e na narrativa acaba inocentando o pai de Santo Antônio, e quando termina a narrativa, Santo Antônio diga para ele descansar em paz e ele cai, o espírito cai, né? Na verdade, o que aconteceu é que o perispírito, que estava densificado, ele deixou de ficar, mas o que os historiadores narram é que o espírito, como se o espírito caísse, o homem morto caísse de novo dentro da cova, né? Dentro do local onde ele estava sepultado. E em razão disso, o pai de Santo Antônio é inocentado, e o mais fantástico é que Santo Antônio retorna depois ao corpo, lembrando que ele estava no púlpito, numa igreja em Pádua, fazendo uma preleção. Aí ele acorda, volta a si ali, narra o acontecido, diz que precisei ir para Lisboa, que meu pai estava sendo acusado de um assassinato, e eu fui lá salvar meu pai, aí ele conta tudo o que aconteceu, e imagina, todo mundo olhando aquilo, né, boquiaberto, né? E mais tarde, chegam cartas de Lisboa confirmando o fenômeno, que realmente Santo Antônio esteve lá em Lisboa, fez aquilo, fez o espírito do morto aparecer, contar o que aconteceu, e aí o pai dele foi liberto. Esse é o fenômeno mais conhecido de Santo Antônio, além de vários milagres que ele operou, mas esse é o fenômeno que, inclusive, está relatado no livro dos Médiuns. E aí chegamos a vários outros fenômenos aconteceram, não vou extrapolar muito, falta só 15 minutos, né? Mas vários outros fenômenos aconteceram, e interessante é a morte de Santo Antônio. Santo Antônio, ele morre no dia 13 de junho, em 1231, morre aos 36 anos, né? Por isso que eu disse jovem ainda, né? Ele morre aos 36 anos em razão das doenças que ele tinha, que ele teve quando ele foi para a África. Isso debilitou muito ele veio a morrer. E quando ele morre, 2 fenômenos interessantes acontecem. Primeiro, os frades não queriam contar que ele tinha morrido porque tinham medo do povo, né, da comoção que ele ia causar. E aí o que acontece? Os frades não contaram, mas nem precisou, porque a espiritualidade fez as crianças saberem. As crianças foram para a rua dizer que o santo tinha morrido. Dizendo que o Santo Antônio tinha morrido. E ele nem era canonizado ainda. Ele só vai ser canonizado depois. Mas as crianças foram para a rua de Pádua dizer que o santo tinha morrido. E outro fenômeno, assim que ele desencarna, ele vai procurar um grande amigo que ele tinha, que estava no mosteiro, e esse amigo era o Abade Vercelli. Ele chega para o Abade e diz: meu amigo, eu estou aqui me despedindo de você, porque eu estou deixando meu corpo e vou para a minha pátria. E o amigo dele pensou, ele está indo para Portugal, né? Porque ele é de Portugal, mas não, ele estava retornando à pátria espiritual. Né? Era a pátria espiritual. Né? E aí esse foi o último fenômeno, né, que eu trouxe aqui para a gente conversar. Há vários milagres relatados de Santo Antônio, né? Mas o que ele fez em vida com a mediunidade, em prol de tantos, já é suficiente para a gente reverenciar essa pessoa, esse homem que habitou o corpo também, mas que o fez trilhando o mesmo caminho de Jesus. Isso. Doutor Renato,
me vem à cabeça aqui, eu fiz algumas anotações, né? Eu acho que vocês me percebem eu virando roxo, eu vou fazendo algumas anotações para conversar, né? Depois da sua explanação, que vou logo dizendo que para a gente é uma bênção, né? Lhe ouvir falar, né? Assim, a gente fica embalado em suas palavras e fica nem querendo que fale. Obrigado. Mas é interessante eu gosto, primeiro, Santo Antônio não era fraco, não, né? Eu fico imaginando ele nos dias de hoje, o quanto iam tentar colocá-lo no hospício. Né? Porque até hoje a gente não aprendeu a lidar com isso ainda, né? Com uma mediunidade tão ostensiva, vamos dizer assim. Exatamente. Então, eu gostaria muito de comentar, né? Que o senhor puder completar, um pouquinho sobre essa história de santo. Porque por a gente ser espírita, eu vou puxar um pouquinho para o espiritismo, por a gente ser espírita, as pessoas acham que a gente, por exemplo, nega, né? Nega isso tudo. Nega que Santo Antônio era um ser ou um espírito, né? Elevadíssimo, né? Elevadíssimo. Isso, e que os fenômenos aconteceram, né? Que a Igreja Católica, que os católicos chamam de milagres, né? E a gente chama de, né, fenômenos mediúnicos. E que a gente, né, acredita e que a gente, né, sabe que isso realmente aconteceu e que Santo Antônio, a gente pode muito bem chamá-lo de Santo Antônio, por que não? Isso não quer dizer porque somos espíritas não podemos falar a palavra Santo Antônio, não é isso? Então eu acho muito bacana, eu queria registrar isso, que no dia de Santo Antônio, a gente que é espírita, numa live espírita de uma casa espírita, estamos falando de Santo Antônio, com tanto respeito, com tanto carinho, com tanto amor, né? Porque e admiração. E admiração, com certeza. Então, eu fiz uma outra apontação aqui, que eu queria que o senhor conversasse um pouquinho com a gente. Pode ser que alguém não saiba por que o tadinho de Santo Antônio, ele é considerado um santo milagreiro, e por que as pessoas colocam o bichinho de cabeça para baixo? Porque essas coisas para poder conseguir marido, embora essa história de conseguir marido hoje não está muito, né? Porque o importante não é o marido, né? O importante é como se vive, é como vive com a pessoa e tal e tal. Mas assim, mas ele tem, né, essa fama do santo casamenteiro. Aí eu queria que o senhor conversasse um pouquinho sobre isso. Vamos lá. Primeiro, por que ele tem fama de santo casamenteiro? Né? É que tinha tanta coisa para falar, eu foquei na mediunidade, mas ele era. E aí, voltando, a mesma devoção que temos por ele, como temos por São Francisco e tantos outros santos, a única diferença é que a gente não venera a estátua do santo, porque não precisa, a gente venera o que ele deixou, o legado. Dele, né? É o legado dele que é importante. Né? E é isso que a gente estuda e debruça e procura aprender para tentar ser um pouquinho igual a ele. Mas por que ele é santo casamenteiro? Porque naquela época, século XII, para a mulher casar, ela tinha que dar o dote. Né? Então o pai da mulher tinha que pagar para a mulher casar. Né? E aí o que acontece? As mulheres que não tinham recursos, elas não eram nunca lembradas. Né? E elas se apaixonavam, como todo ser humano, e queria casar, mas não tinham dote para pagar. Às vezes até a outra pessoa correspondia àquela atração, mas não podia haver união, porque não tinha como pagar o dote. E aí ele começava a coletar doações para poder ajudar a pessoa a ter o dote. Tem a história interessante de uma jovem que procura ele, fala para ele, pede para Antônio, né, para Santo Antônio, ela se dirigia como Frei Antônio, para que ele pudesse ajudar, porque ela precisava de 400 escudos, eu não lembro agora, era 400 a moeda lá, era 400 escudos. E chegava, florins ou escudo, eu não lembro agora, mas precisava de 400 moedas para poder casar. Aí ele fala assim, você vai procurar um comerciante, aí anotou no papel para o comerciante que era ele, Antônio, Frei Antônio, que estava encaminhando ela. E aí você diga para ele que é para ele lhe dar o dinheiro. Né? E aí ele vai e fala assim, recebe o papel de Santo Antônio e diz assim, eu vou lhe pagar quanto que esse papel pesar. E coloca o papel na balança. Quando ele bota o papel na balança, lembra que ela precisava de 400 escudos, né? Ele precisou botar 400 escudos no outro lado para poder contrabalancear a folhinha de papel que Santo Antônio mandou. Né? E daí vem a história do santo casamenteiro, porque ele
ajudava as mulheres a conseguir arrecadar os dotes através de Pra poder doações. casar. E aí esse comerciante teve que cumprir a promessa, né? Porque ele falou que ia dar 400, entregou para ela 400 escudos, 400 florins, né? E a história do santo de cabeça para baixo, né? É porque havia uma jovem que queria casar, e aí Santo Antônio não era mais vivo, né? Isso, ele já era santo. E ela colocou na janela, vivia pedindo a Santo Antônio, né? E um dia ela colocou Santo Antônio na janela, né, pedindo a Santo Antônio para que arranjasse um marido para ele, né? E ela era muito devota de Santo Antônio, pedia e nada do marido aparecer. Até o dia que ela esbarra no Santo Antônio e o Santo Antônio cai de cabeça. Quando cai de cabeça, cai na cabeça do marido dele. Aí por isso a história de botar de cabeça para baixo, né? Mas foi isso, foi a queda dessa estátua de Santo Antônio, da janela dessa jovem, e aí cai no homem que passava na rua, que depois se apaixona por ela e eles acabam se casando. E aí por isso que veio a crença, né, de botar o santo de cabeça para baixo. Bom, eu acho que a mesma tristeza que eu estou sentindo, as pessoas que estão aqui, né, online também estão sentindo, porque só faltam 5 minutos para a gente encerrar. 5 minutos, né? Então eu vou pedir, né, para que, né, doutor Renato faça a prece final para que a gente possa se despedir. Vamos sim. Tá certo? Vamos sim. Aqueles que desejarem, fechem os olhos como uma forma de nós obtermos melhor concentração, melhor aproximação com a espiritualidade, nos desligando de tudo aquilo que nos preocupa, nos angustia. Vamos elevar o nosso pensamento a Jesus. E agora vamos também, lembrando que o menino Jesus está no colo de Santo Antônio, nas imagens que costumamos ver. Vamos agora ver Santo Antônio ao lado do menino Jesus, nos acompanhando nesse estudo que realizamos, e ambos derramando sobre nós suas luzes fortalecedoras, luzes revigoradoras de nosso espírito, e conversemos assim com eles. Jesus Cristo, amado Mestre, amado Guia, espíritos bons, espíritos de luz que ladeiam Cristo, assim como Antônio, Santo Antônio de Pádua. Estamos aqui encerrando o nosso estudo, agradecendo essa oportunidade e rogando que as luzes enviadas restaurem tudo aquilo que precisa ser restaurado em nós, tragam para nós saúde, equilíbrio, paciência, luminosidade, para que possamos trilhar os caminhos e desafios que teremos na semana vindoura. Não podemos deixar de agradecer a Deus tudo que nos foi concedido nessa semana que se encerra. Apesar de não sermos merecedores, não nos faltou o amparo, o apoio e o consolo. Que esse mesmo amparo, esse mesmo consolo, experimentemos na próxima semana e compartilhemos as luzes que essa noite fomos agraciados com todos aqueles que nos ladeiam em nossos lares, com nossos amigos, nossos familiares, e mesmo aqueles que estão distantes de nós possam receber a irradiação dessas boas vibrações que agora sentimos. Obrigado, Jesus, por nos dar o teu amor, tua devoção e teu amparo. Dá-nos também tua força para que as dificuldades que experimentamos sejam superadas. Dá-nos tua confiança para que, ao vermos os obstáculos, tenhamos a certeza que os superaremos. Dá-nos tua paz para que nenhum tormento possa nos abalar. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade que nos foi concedida. Que assim seja. Que assim seja. Eu fiquei, doutor Renato, imaginando as pessoas que estão acompanhando a gente fazendo assim, terminou. Mas, em nome, eu agradeço mais uma nós vez. é que agradecemos, em nome do Lar Espírita Samaritano, nós lhe agradecemos a presença, a conversa maravilhosa, e saiba que o nosso coração está cheio de gratidão, de afeto e de amizade pela sua pessoa. Tá? Da mesma forma, muito obrigado. Ótimo, agradecemos a todos que estiveram aqui presentes e gostaríamos de deixar um beijo e uma semana próspera, né? E toda cheia de serenidade para todos nós.
Um abraço fraterno, um beijo carinhoso Grande e abraço. fiquem com Deus. Até logo, doutor Renato, e Deus te abençoe Muita paz. sempre. Muita paz. Até logo. A todos nós. Gente, beijo. Muita paz a todos. Beijinho, tchau, tchau.